Apocalipse, capítulo 1, verso 9 em diante. O texto que aparece para você em negrito é a visão de Jesus glorificado. Nos diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. A voz dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que vistes e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros do ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu queria falar nessa noite a respeito do Cristo ressurreto, a visão que o apóstolo João teve. O Apocalipse. Quem que escreveu o Apocalipse? O apóstolo João. Ele estava exilado em uma ilha chamada Patmos. O apóstolo João, ele era um prisioneiro político. E nos diz que João estava ali, naquele lugar, e de repente ele recebe a revelação de Deus, ou o Apocalipse. Provavelmente João estava numa situação muito complicada. Os prisioneiros aqui geralmente eram o quê? Escravizados mesmo, não é? Eles tinham que trabalhar em minas. Era uma situação bem difícil para o apóstolo. Todos os outros companheiros, discípulos de Jesus, os outros apóstolos, já faziam parte de um passado distante. Por que João estava preso nessa colônia penal? Qual era o motivo? Se você olhar nos versos número 9, verso 9 nos diz assim: estava numa ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, porque ele estava sendo fiel ao Senhor, porque ele estava pregando o Evangelho, sendo uma testemunha fiel, ele fora preso. Naquele período, César, o imperador até então, naquele contexto, ele se achava de fato Deus. E aqueles que não se curvassem diante de César, aqueles que não se curvassem diante dos imperadores, eles eram presos ou muitas vezes eles eram mortos. Foi nesse contexto de dificuldades, de tribulações, que João, o apóstolo, recebe o livro de Apocalipse. Nos diz o texto no verso 10, achei-me espírito no dia do Senhor. Ele teve uma visão. E num momento muito difícil, diz o texto que Deus trouxe essa visão para ele. O que a gente aprende? Em qualquer lugar que estivermos, seja qual for a situação, numa prisão, seja numa masmorra, seja numa enfermidade, nós podemos ter momentos maravilhosos com Deus. Aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, Deus pode trazer a você coisas extraordinárias. Diz o texto que João achou-se em espírito no dia do Senhor e Deus apareceu a ele. Deus lhe trouxe uma revelação, ou seja, o Apocalipse. Como é bom saber que se nós invocarmos, se nós clamarmos a Deus, Ele responderá. Ele agirá em nossas vidas. Então não duvide disso. Deus está com você, seja qual for a situação. João estava preso. O que nós aprendemos aqui? Que João teve uma visão do Cristo ressurreto, uma visão do Cristo glorificado. Hoje é o domingo de Páscoa e nós comemoramos a ressurreição de Jesus. E eu queria que você olhasse para esse texto, juntamente comigo, e que aqui nós crescêssemos juntos
nessa questão. Vamos entender um pouco a respeito desse Cristo ressurreto. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, o Cristo ressurreto transforma tragédias em triunfo. O Cristo ressurreto transforma tragédias em triunfo. Nos diz o texto que João se encontrava na ilha de Patmos. Ele estava num estado de humilhação. Ele estava sendo tido como um escravo, na verdade, um prisioneiro. Talvez passando por necessidades, talvez passando por outras privações. Então a situação não era nada boa, mas é no contexto de Patmos, no contexto de prisão, no contexto de luta, de dificuldades, que Deus dá a João o Apocalipse. Ou seja, Deus pega uma situação extremamente complicada e traz um bálsamo para João, traz uma palavra de vitória. Apocalipse é o livro da vitória. Então, Deus pega uma situação de tragédia, uma situação muito dura e transforma em triunfo. Alguns anos atrás, eu estava lendo a história de um jovem que nasceu cego. E desde cedo ele fora colocado em uma instituição para deficientes visuais. Parecia uma situação terrível, muito complicada, porque muitos achavam que ele não poderia ser nada na vida, não é? Muitos achavam que ele não teria nenhum êxito, nenhum sucesso. Mas diz a história que esse jovem, ele ali, depois de algum tempo, ele criou o método Braille. Nós estamos falando de Louis Braille. As pessoas atribuem essa história a ele. Eu estava lendo algum tempo atrás a respeito de uma outra situação que parecia ser uma tragédia e que Deus transformou em triunfo. Eu estava lendo a história de John Erickson. Essa mulher, na verdade, eu não sei nem exatamente se ela está viva ainda, ela era jovem, ela foi dar um mergulho numa piscina e ela teve uma fratura na coluna e ela ficou paralisada. Essa mulher, até então, naquele momento, ela jovem, ela se dispôs, ela se empenhou, se esforçou e ela começou a fazer várias coisas, pintava com os pés, com a boca, era algo assim extraordinário. E com o tempo ela resolveu dar palestras no mundo inteiro, ou seja, uma tragédia, por mais complicada que fosse, transformou-se em triunfo. O que eu quero que você entenda, Deus muitas vezes pega tragédias e transforma em triunfo. João está em Patmos, uma situação de prisão, mas Deus vai pegar toda essa situação e vai dar a João algo extraordinário. O que Deus daria a João? O Apocalipse, a revelação, o livro que mostra a vitória do Cordeiro, o livro que mostra a vitória do povo de Deus. Então, muitas vezes, coisas ruins que acontecem em nossas vidas, Deus pode ter planos diferentes e planos maiores do que nós imaginamos. Eu estava há pouco tempo lendo Gênesis e me deparei com a história de José. José fora vendido pelos seus irmãos, José foi levado embora da sua casa, ficou longe dos seus pais. José era um adolescente no Egito. Estava ali numa situação muito complicada, também foi para uma prisão, foi tratado com injustiça. Mas no final, quando ele se revela aos seus irmãos, ele diz assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Então muitas vezes Deus pega tragédias, situações difíceis da vida. Quando eu olho para esse texto aqui, João ali em Patmos, e o que Deus faz? Algo extraordinário. Deus trouxe algo extraordinário para João. Deus trouxe o Apocalipse. O que eu aprendo com essa história? E eu gostaria que você colocasse no seu coração. Nós aprendemos aqui que o Cristo ressurreto, ele é glorioso. Os versos 11 em diante, nós vamos ter algo assim fantástico. O verso 14 nos diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você já entendeu diante de quem você está? O Deus Todo-Glorioso. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos a glória de Jesus. Jesus é glorioso. Essa glória foi vista em vários lugares, em vários momentos. A glória de Jesus foi vista nas campinas de Belém, quando
Nos diz a história que os pastores receberam uma revelação extraordinária. Anjos apareceram a esses pastores anunciando a chegada do Messias. Foi um verdadeiro show pirotécnico, um show apoteótico. Quando nós olhamos a glória de Jesus, ela foi vista no templo. Quando Jesus ainda era criança, ali com os doutores, ele falava a respeito do Deus Pai, ele falava com autoridade a respeito da palavra de Deus. Essa glória foi vista quando Jesus foi batizado. Os céus se abriram e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A glória de Jesus foi vista, sabe onde? No deserto, quando ele ali conseguiu vencer as tentações, a oposição do inimigo. Essa glória de Jesus foi vista no Getsêmani. Essa glória de Jesus foi vista em seus milagres. A glória de Jesus foi vista enquanto ele estava ali naquela cruz. A glória de Jesus foi vista na ressurreição. Você já entendeu diante de quem você está? Nós estamos diante daquele que é glorioso. O verso 14 nos diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama, o quê? De fogo. Está mostrando a divindade. Nós estamos diante daquele que é Deus. Jesus é Deus. João diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Falando a respeito de Jesus, uma declaração do próprio Senhor Jesus: eu e o Pai somos um. Tomé disse: Deus meu, Rei meu, mostrando toda a sua divindade, mostrando toda a sua realeza. Sabe por que Jesus é Deus? Por aquilo que Ele fez. Ele realizou milagres, Ele ressuscitou mortos, Ele perdoou pecados, Ele dominou o império das trevas, Ele recebeu a adoração. Incrivelmente, muitos ainda não se renderam a esse Jesus que é glorioso. Ele veio para os seus e os seus não receberam. É o momento de você se voltar para esse Deus. É o momento de você confessar Jesus como seu Senhor. Diz o texto no verso 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, olhos como chama de fogo. Está mostrando que brancos, porque está falando da sua santidade. Jesus é santo, santo. Ele é puro, sem nenhum pecado. É esse Jesus que morreu na cruz. Os olhos como chamas de fogo. Está mostrando acerca do poder, da sua onisciência. Os olhos que penetram os nossos corações. Deus é aquele que sonda mentes e corações. Deus conhece cada sofrimento, cada drama, cada luta que está na sua alma, cada dificuldade que você passa. Esse Jesus conhece, Ele sabe cada lágrima que você derramou, Ele viu cada lágrima que você derramou durante toda a sua história. Sabe aquelas lágrimas que você derramou quando você estava lá no seu berço e que ninguém viu, você era neném? Jesus viu as lágrimas que você derramou quando você foi preterido por um amigo, por um colega, por uma namorada. O texto diz no verso 15: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado uma fornalha, a voz como voz de muitas águas. Os pés semelhantes ao bronze polido significa, sabe o quê? O poder, a força. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é Senhor dos senhores. Diz o verso de número 15, olha que coisa extraordinária: a voz como voz de muitas águas. Essa voz é poderosa. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um martelo que despedaça a penha, ela é como fogo que queima, ela é como água que purifica. Essa palavra é como uma espada, diz o autor de Hebreus, ela penetra no nosso coração. Quando nós compreendemos essa palavra é algo extraordinário. Essa palavra tem moldado as nossas vidas, essa palavra tem nos transformado em pessoas, em homens melhores e mulheres melhores. É a palavra de Jesus. Quando nós olhamos esse texto, o verso 16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saiu uma espada afiada. Olha que coisa extraordinária. Deus é glorioso. A espada afiada significa que esse Deus é o Deus que exerce juízo. Um dia
todos os homens estarão diante de Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo que é glorioso. O verso 17 ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o Criador, eu sou o Senhor de todas as coisas. Você entendeu diante de quem você está? Esse Cristo que é ressurreto, esse Cristo que é glorioso. Você está diante de Jesus, o Salvador, Cristo, o Messias, aquele que foi separado para uma missão, aquele que foi preparado para morrer em seu lugar, para morrer em meu lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é o Senhor, Ele é o Quírios, Ele é o Adonai, Ele é o governador, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é a rosa de Saron, Ele é o Logos, Ele é fiel testemunha, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus maravilhoso. Você está diante daquele que é glorioso. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo mais. Eu aprendo que o Cristo ressurreto é sustentador e mantenedor do seu povo. Ele é aquele que cuida do seu povo. Ele é aquele que sustenta o seu povo. O verso 16 e o verso 17, olha o que nos diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Diz o texto que ele tem na sua mão, aqui ó, na mão direita, 7 estrelas, o povo dele, a igreja dele, os pastores dele, todos estão em suas mãos. João no capítulo 10 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Ninguém, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem tribulações, nem coronavírus, nem desemprego, nada disso, meu irmão, minha irmã, poderão nos separar do amor de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? A nossa vida, a sua vida está nas mãos desse Deus. Diz o texto que ele segura com a mão direita. Mão direita significa, sabe o quê? Força. Significa que o nosso Deus é forte e Ele nos sustenta. Ele vai te sustentar. Ele vai continuar cuidando da sua vida. Ele não vai te desamparar. A mão poderosa é aquela mão que levanta. Talvez você tenha caído. Talvez você tenha negado até mesmo Cristo em alguma área na sua vida. Talvez você tenha abandonado o Evangelho. Talvez você está desviado do Evangelho. Talvez você não esteja nem mais querendo adorar a Deus, mas eu quero dizer que Ele é misericordioso. Ele é aquele que levanta o caído. O Senhor levanta o homem do pó e da cinza. Eu gosto muito de uma história, e certamente você já leu a história de Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro negou o seu chamado. Pedro negou o seu ministério. Pedro negou o seu Salvador. Algo que parecia ser insolúvel, irremediável, impossível de ser mudado. Mas diz a história que quando Jesus ressuscita, ele diz assim: mandem falar para os meus discípulos que eu ressuscitei e que eu vou adiante deles para a Galileia. E digam também para Pedro. Ou seja, ele tinha um plano muito especial para Pedro. Lá em João capítulo 21, diz a história que Pedro havia desistido de tudo e tinha voltado a pescar. E Jesus aparece na praia. Enquanto eles pescavam, eles estavam tentando pegar algo, Jesus gritou assim: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Algum peixe? Eles tinham negado Jesus, tinham abandonado o Senhor, mas Jesus ainda chamou esses homens de filhos. Por mais que neguemos, por mais que abandonemos o Senhor, esse Deus é maravilhoso, misericordioso. A graça dele estará em nossas vidas. É o Deus de misericórdia. Não é? É a mão forte que nos resgata. Esse mesmo Pedro, diz a história que Jesus veio andando sobre as águas e ele quis andar sobre as águas também, mas ele começou a afundar. Diz a história que Jesus pegou Pedro pela mão. Jesus é aquele que nos segura pela mão, nos levanta de novo, nos faz com que caminhemos novamente no Evangelho e nos propósitos dele. Não duvide disso.
Jesus conhece você. Talvez essa seja a noite da restauração, o momento de você falar com Jesus: Jesus, me perdoe, eu andei em caminhos errados, eu neguei o meu chamado, eu neguei o meu ministério, eu neguei o Senhor, mas por favor, me perdoe. Essa mão que nos sustenta é a mão que alimenta, ela alimenta também, não é? Deus nos dará o pão nosso de cada dia. Nos diz a história que Jesus, certa feita, fez um grande milagre. Reuniram várias pessoas, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e orou, e houve uma grande multiplicação. O Cristo ressurreto é aquele que vai te sustentar, é aquele que vai continuar cuidando da sua vida. Não duvide disso, ele sabe exatamente daquilo que você precisa. Está passando por alguma necessidade? Você precisa estudar mais a Bíblia, você precisa estudar um pouco mais a respeito dos homens de Deus da história, homens que tiveram provisões extraordinárias. Você já ouviu falar de George Miller, o pai dos órfãos? Ele criou vários orfanatos e ele nunca pediu nada para ninguém, nenhum dinheiro e nenhum alimento. As coisas vinham até ele mediante a provisão de Deus. E conta uma história que um dia ele não tinha nada para poder tomar café, juntamente com as suas crianças. E sem que ele percebesse ali, alguém chegou até a porta, bateu e ele foi atender. Era um homem que estava carregando vários vasilhames, na verdade tachos de leite, baldes, e ele sofreu um acidente e não daria para ele chegar a tempo até a cidade, ele iria perder todo o leite. O que ele fez? Ele resolveu doar para George Miller, sem que George Miller tivesse pedido nada. Apareceu à porta dele. Então Deus vai fazendo coisas assim extraordinárias. Deus há de suprir as nossas necessidades. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. O que eu aprendo com esse texto em Apocalipse? Que o Cristo ressurreto é aquele que venceu a morte. Ele venceu a morte. O verso número 18 nos diz assim, uma coisa extraordinária: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu quero que você entenda que a pedra do túmulo onde eles colocaram Jesus, ela foi removida de dentro para fora. Foi o próprio Deus, o próprio Cristo. Ele ressuscitou. Eles colocaram selo, colocaram argila na pedra. Mais de 3 homens eram necessários para poder colocar a pedra no túmulo. Mas diz o texto que quando as mulheres ali chegaram, os discípulos de Jesus, a pedra estava removida. O túmulo estava vazio. Talvez você não tenha entendido. Este é o centro do cristianismo. A maior notícia do cristianismo veio de um túmulo vazio. Jesus Cristo está vivo. Esta é a maior notícia para a história da humanidade. Jesus Cristo ressuscitou. Se você for até o túmulo de Maomé, terá o túmulo. Se você for ao túmulo de Buda, lá terá um túmulo. Se você for ao túmulo de Allan Kardec, lá estará o túmulo. Mas não há túmulo para Jesus. Por quê? Ele não morreu no sentido de, melhor dizendo, ele ressuscitou. Ele está vivo, não é? E ele está vivo para sempre. Jesus morreu e ressuscitou. E ele está vivo e reinará para todo sempre. Quando eu olho esse texto, eu vejo o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre, porque eu ressuscitei, não é? É a ressurreição. Jesus venceu a morte, meu querido. Houve um testemunho angelical, diz o texto, e quando ali chegaram, havia um anjo que estava sentado sobre a pedra, mostrando que Jesus venceu a morte, que ele tem toda a autoridade. Suas vestes eram brancas, mostrando que aquele que havia ressuscitado, de fato, era o Santo de Deus, perfeito, puro. Alguns vão dizer que tudo isso aqui é uma mentira. As mulheres erraram o túmulo. Não é possível, as mulheres sabiam onde o corpo havia sido colocado. Alguns vão dizer que, na verdade, Jesus teve o seu corpo roubado. Roubaram o corpo de Jesus. Ninguém conseguiria conviver com uma mentira durante tantos anos. E após receber a notícia da ressurreição, esses discípulos, vários, dentre eles João, todos estavam com medo, mas após receber essa notícia, saíram pelo mundo afora, pregando a palavra com autoridade, com paixão. Ninguém morreria por uma mentira assim. Sabe por quê? Porque na verdade, era verdade. Jesus Cristo havia ressuscitado.
Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu percebo? O meu Cristo ressurreto, ele tem toda a autoridade. O verso 18 nos diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e tenho as chaves do inferno. Jesus tem autoridade não apenas no céu, mas ele também tem autoridade o quê? Na terra. Jesus tem autoridade final sobre a morte. Ele tem a palavra final. Você lembra daquela história de Lázaro? Diz o texto que Jesus amava Lázaro, e era verdade. Nos diz que Lázaro havia morrido, e Jesus demorou alguns dias até chegar em Betânia. E quando Jesus chegou ali, nos diz a história que Jesus pediu que levassem até o túmulo de Lázaro. E Jesus chegou diante do túmulo e disse: Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio para fora. Você já imaginou se Jesus tivesse falado assim, venha para fora? Não tivesse falado, Lázaro, venha para fora? Todos mortos teriam se levantado. Porque Jesus tem poder sobre a morte. Ele é o Cristo, ele é o Senhor que venceu a morte. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo. Jairo tinha uma filha e ela estava doente. Nos diz a história que Jesus chegou até a casa de Jairo, os seus funcionários disseram: não precisa mais incomodar o mestre, sua filha está morta. Jesus disse: não temas, Jairo, crê somente. Por quê? Porque eu tenho poder sobre a morte, porque ele é o Cristo ressurreto. Ele pode abrir túmulos espirituais, tirar pessoas que estão mortas espiritualmente. Efésios nos diz assim: ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É por causa de Cristo Jesus. Nós só nos voltamos para Deus por causa do próprio Cristo, que nos ressuscita da nossa morte espiritual. Ele pode tirar o seu filho da morte espiritual, ele pode tirar o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, ele pode dar a essas pessoas uma nova vida, uma vida ressurreta, uma vida que de fato agrada a Deus. Ele pode ressuscitar áreas da nossa vida que estão mortas. Talvez alguma área da sua vida esteja morta. Talvez o seu casamento está morto. Jesus pode ressuscitar o seu casamento. Ele pode fazer o seu marido se tornar um homem amável. Ele pode tirar o vício do seu marido. Ele pode fazer da sua esposa uma mulher doce, uma mulher flexível, uma mulher perdoadora. Jesus pode ressuscitar o seu filho que está morto, talvez envolvido em drogas, talvez no mundanismo, talvez na prostituição. Esse Cristo é aquele que ressuscita vidas espiritualmente. Ele pode ressuscitar as suas finanças. Talvez você esteja passando alguma luta nessa área, talvez você esteja na falência, na bancarrota. Cristo pode mudar a sua história. Jesus pode dar uma nova vida, uma vida física também para você. Ele pode curar enfermidades. Ele é aquele que tem poder sobre áreas que estão mortas em nossas vidas. Jesus Cristo venceu a morte. Eu creio que você precisa entender um pouco mais a história de Cristo, não é? Você já ouviu falar da Sexta-feira da Paixão. Por que paixão? Significa sofrimento. Momento em que Cristo é crucificado. Um dia antes, Jesus teve a última Páscoa com seus discípulos. Na verdade, ele vai instituir a Santa Ceia. Ele pega um pedaço de pão e ele pega um cálice de vinho. O pão simboliza o corpo do Senhor e o cálice significa o sangue. E ali ele estava trazendo um novo símbolo, o símbolo da nova aliança, que era a Santa Ceia. Jesus realizou isso. Logo após Jesus realizar este momento extraordinário de Santa Ceia ali com os discípulos, nos diz a história que ele foi para um jardim. E ali no jardim do Getsêmani, ele orou. Ele clamou ao Pai e ali ele orou de tal forma, de maneira tão intensa, que o seu suor foi transformado em gotas de sangue. Tamanha era a pressão que ele estava sofrendo, ele iria morrer naquela cruz do Calvário. Logo após chegou Judas, o traidor. Jesus foi preso, foi traído por Judas, um dos seus discípulos, de acordo com o relato bíblico. Jesus foi acusado de se dizer filho de Deus. Os judeus, o sinédrio, as autoridades religiosas não tinham poder para matar Jesus. Por isso, eles forjaram uma notícia falsa. Eles diziam que Jesus estava se colocando no lugar de César, forçando Pilatos, que era governador dentro do Império Romano, a mandar crucificar Jesus. Jesus foi crucificado. O sofrimento foi físico
psicológico e moral. Mas Jesus carregou uma cruz pesada pelas ruas de Jerusalém. A mesma multidão que o ovacionava dizia agora: crucifique-o, crucifique-o. Ele foi colocado no meio de 2 ladrões. Colocaram sobre o nosso Senhor uma coroa de espinhos. Ele sofreu, mas diz o texto que Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Ele morreu na sexta-feira. Mas eu ouvi uma vez uma história que é maravilhosa, que diz o seguinte: era sexta-feira, o dia mais doloroso, o dia mais sombrio da história da humanidade, mas domingo estava chegando. E domingo Jesus iria ressuscitar. Domingo Jesus iria voltar da morte. Algo extraordinário iria acontecer e Jesus ressuscitou. Ele vence a morte. Você está diante do Cristo ressurreto. Toda vez que nós oramos, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, nós estamos diante do Cristo ressurreto. Esse Jesus tem algo para a sua vida, não duvide disso. Ele quer ser o seu Senhor. Confie nele como seu Salvador nessa noite. Ele vai mudar a sua vida. Vai ressuscitar áreas que estão mortas na sua família, na sua casa, na sua vida pessoal. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Eu peço ao Senhor nessa noite que faça algo tremendo em sua vida. Eu queria orar por você. Eu gostaria de pedir a Deus pela sua vida. Senhor Jesus, obrigado pela tua obra redentora. Obrigado porque o Senhor derramou o teu sangue lá naquela cruz. O Senhor morreu, mas obrigado porque o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte. Obrigado pela tua obra redentora. Um dia nós estaremos com o Senhor por causa desta obra maravilhosa e extraordinária. E eu lhe peço que cada pessoa que nos assiste, da mesma forma, possa ser salvo, possa ser de fato alcançado pelo Senhor. Eu assim oro e lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém.